Deus. Aleluia. Queríamos até ouvir outros irmãos também louvando ao Senhor, mas o tempo ele passa depressa. Seria muito bom que os irmãos, ao ir chegando à igreja, fossem dobrando o joelho para orar, buscar a Deus enquanto é tempo. O pastor ele contava uma experiência, ele dizia que, e isso eu vou citar aqui para que possa servir de exemplo para os irmãos que usam o microfone da igreja. Pastor Neco dizia que um certo senhor, ele tinha uma filha, e a filha ela adoeceu, e ele, naquela época não havia telefone, era através de telegrama, e se fazia, pagava o telegrama ou era por letra ou por palavras, e era muito caro naquela época. E aquele senhor, muito cuidadoso, econômico, não tinha muitas posses, enviou a sua filha para um outro estado distante, não havia a facilidade que existe hoje, e ele fez uma recomendação para alguém que estava lá acompanhando a filha dele, que estava muito enfermo, muito doente. E ele disse para aquele acompanhante, disse: olha, quando você quiser falar comigo a respeito da minha filha, que for escrever, mande com mais brevidade possível, e a mensagem tem que ser a mais curta possível por conta do valor. Muito bem, o cidadão foi embora ali com aquela moça, e ela ficou hospitalizada, e a doença dela se agravou, e ela veio a falecer. E agora ele precisava enviar uma mensagem para o pai daquela moça que havia ficado. E ele mandou um telegrama, e o telegrama foi o seguinte: estava escrito no telegrama: machado, enxada, foice. Aí o pai da moça, quando recebeu a mensagem, que olhou e disse: não entendi. Machado, enxada, foice. Machado era o pai da moça. Entendeu, irmãos? Machado era o pai da moça. Ele disse: machado, enxada, foice. Ele estava dizendo para o pai: olha, Machado, a tua filha enxada morreu, enxada, e foice morreu. Glória a Deus. Olhe para cá. Quando estamos em uma reunião, em um culto, onde tudo o tempo ele é precioso, aí você faz como o pai aquele mensageiro: enxada, machada, foice. Tem que ser breve. Irmão, estão entendendo? Tem que ser breve, para que a gente tenha tempo para as coisas. Glória a Deus. Amados irmãos, vocês riram, mas é sério o negócio. Amados irmãos, a carta do apóstolo Paulo a Filemon, eu já tenho pregado nessa carta algumas vezes. Aqui, me parece que umas 2 vezes talvez. Mas esta mensagem que nós queremos trazer nesta noite, esta ainda não pregamos aqui. E nós queremos trazer da parte de Deus uma palavra para o meu e o teu coração, nesta tão rica oportunidade que Deus nos dá. Estamos reunidos aqui nesta noite. Glória a Deus. Temos lido, observe que até mesmo na leitura eu fui econômico, li um versículo. Então o apóstolo Paulo, ele disse, ou melhor dizendo, o prefácio da saudação e ações de graça do apóstolo Paulo. Paulo,
prisioneiro de Jesus Cristo, o irmão Timóteo, ao amado Filemon, o nosso cooperador. Nós louvamos a Deus, a propósito, com um coro bastante conhecido dos irmãos, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre as suas vestes. Glória a Deus. Ele diz: é como o orvalho de Hermon. Aleluia. Mas o mais interessante neste salmo é que ele diz: e ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então eu entendo que a bênção de Deus na vida do crente passa pela comunhão do crente com o seu irmão. Se tem comunhão com o crente, anda em comunhão com a igreja, a bênção de Deus está com ele. Fora disso, não há bênção, não há prosperidade, não há felicidade, não há esperança, porque sem comunhão não chegaremos a lugar nenhum. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, Timóteo e Filemon, eles estavam envolvidos no mesmo ministério, para que o ministério no evangelho seja ou fosse um ministério frutífero. Glória a Deus. Esta unidade, esta união, todos devem estar unidos em comunhão. Se eu fosse subordinar ou dar um tema a esta palavra nesta noite, eu diria o quinteto da comunhão com o Senhor. Glória a Deus. Primeiro deles, já citamos nesta noite, a comunhão, e vocês vão me ajudar nesta palavra, a comunhão no serviço. Diga comigo assim: comunhão no serviço. Eu acabei de citar, e o apóstolo Paulo, ele faz questão de iniciar esta epístola, aleluia, falando dele, de Timóteo e de Filemon. Observe que no primeiro versículo destaca-se Paulo como prisioneiro, Timóteo como irmão e Filemon como o cooperador do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Três servos de Deus: Paulo, Timóteo e Filemon. A comunhão do serviço. Observe no versículo 2. Abra a sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aqui nesta noite? Glória a Deus. Aleluia. Esse nosso som é muito bom, mas a impressão que me dá às vezes é que ele não está à altura da sua qualidade. Observe o versículo 2, que diz assim: a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada. Na minha tradução diz nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. O apóstolo Paulo, ele faz referência a nossa irmã Áfia e Arquipo, o camarada, e a igreja que estava em sua casa. Glória a Deus. A impressão, meus amados irmãos, a ideia é que o apóstolo Paulo, que havia evangelizado, que havia ganhado estas pessoas para o Senhor, ele agora, através da carta, através desta palavra, ele fazia questão de mostrar a importância da unidade, a importância destas pessoas, aleluia, na propagação do
do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a comunhão no serviço, a comunhão na manutenção, aleluia, do trabalho do Senhor Jesus Cristo. Se tivéssemos tempo para nos determos na comunhão no serviço, certamente nós iríamos falar apenas sobre a comunhão no serviço. Nós estamos vivendo dias trabalhosos. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias em que a dificuldade que estamos enfrentando entre nós, irmãos, aleluia, no serviço de Deus, no executar do serviço do Senhor. Quando as pessoas, elas têm dificuldades de entendimento. Mas o apóstolo Paulo, ele dizia: e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso camarada, quer dizer, companheiro, amigo, nosso camarada. A linguagem era uma linguagem de intimidade, de alguém que gozava de um relacionamento, aleluia, estreito, um relacionamento íntimo. Comunhão. Estamos falando de comunhão nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. É a igreja que está em tua casa. Primeiro ponto do quinteto da comunhão: comunhão no serviço de Deus. Aleluia. Quantas vezes temos que administrarmos conflitos interpessoais entre irmãos, membros, aleluia, do mesmo corpo, aleluia, que é do mesmo corpo que é Cristo, aleluia, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é uma realidade. Segundo, digam comigo assim: a comunhão na família. Glória a Deus. Comunhão na família. Como isso tem sido difíceis entre as famílias. Famílias que não se entendem mais. E eu não estou falando de famílias e famílias. Eu estou falando da família, da célula família, aleluia, da minha e da tua família. Quando a dificuldade, aleluia, de relacionamento entre pai, filhos, esposa, nora, genro, netos, sobrinhos, as famílias que já não gozam mais de uma comunhão entre si, aleluia, vivem guerras, em conflitos continuados, aleluia, e estes conflitos, ele se reflete na sociedade e também dentro do seio da igreja. Aleluia. Glória a Deus. É o esposo que já não tem mais, já não consegue mais olhar para a esposa, já não consegue mais parar para ouvi-la. Aleluia, já não há mais entendimento. Glória a Deus. Estamos falando de família cristã. Aleluia. Glória a Deus. O pai, ele faz de conta que é pai,
Mas os filhos, aleluia, não o têm respeito. Velhote é o cara, aleluia, não presta mais conta dos seus atos, fazem o que querem, porque encontraram no seu lar. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Ele não encontra um amparo, aleluia, que como filho ele gostaria de encontrar. E às vezes ele nem sabe que, aleluia, seu pai deveria ser, aleluia, aquela pessoa em quem ele poderia se espelhar e tomar como exemplo para a sua vida. Glória a Deus. A carta do apóstolo Paulo a Filemon, eu intitulo ela como sendo a carta do amor, porque nós observamos a preocupação do apóstolo Paulo em relação ao escravo Onésimo. Mas não é isso que nós queremos falar nesta noite. Nós queremos falar da unidade, da comunhão, aleluia, no serviço, da comunhão na família, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado, e a tua casa seja uma casa abençoada. Porque se não há comunhão, não há prosperidade de Deus. Deus não ordena a sua bênção. Glória a Jesus. Você sabe que o que é que nós observamos hoje? Observamos que muitas famílias, muitos lares, os filhos hoje são liberais, são criados de forma liberais. É filho de crente, mas pode pecar por aí, pode se prostituir, aleluia. Glória a Deus. E começam agora a colocar para debaixo do tapete, como se Deus não estivesse vendo. É o tipo de, aleluia, de educação, é o tipo, aleluia, de informação que muitos pais hoje, desprovidos de autoridade, aleluia, não dominam a sua casa. E muitas vezes querem apontar o dedão, aleluia, para o filho, aleluia, do pastor, do presbítero, para o teu filho, quando ele não tem autoridade dentro de casa. Liberais demais, faz o que querem, porque não há uma comunhão familiar. Glória a Deus. Glória a Jesus. A nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa, ele diz o seguinte: graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como é que pode haver paz numa casa, no lar, se não há comunhão? Tem como? Tem igreja? Não tem. Aleluia. Estava vindo agora para a igreja e a minha filha me fez um pedido. Eu disse, não. Porque eu entendo que como pai, não é o que ela precisa agora. Glória a Deus. E ela nem questionou, não perguntou nem porquê, porque ela conhece o pai que tem. Glória a Jesus. Ela conhece o pai que tem, não é porque eu seja um carrasco, não, que meta medo no meu filho, não. É porque quando eu digo não, ela sabe porque eu estou dizendo não. Aleluia. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Glória a Jesus. Terceiro, ou melhor, ainda na comunhão na família, Paulo menciona a irmã Áfia
a reunião na sua casa. Todos, observe isso aqui, todos os renascidos formam a família de Deus. Quem entendeu isso aqui? Todos os renascidos formam a família de Deus. Quem aqui nasceu de novo? Aleluia. Nós nascemos, aleluia, biologicamente de um relacionamento dos nossos pais, mas renascemos quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Aleluia. Agora, renascido que somos, fazemos parte da família de Deus. Olha para alguém do teu lado aí e diga assim: você faz parte da família de Deus. Alguém já viu Deus, aleluia, arengando com alguém? Alguém já viu Deus, aleluia, impedindo que alguém tenha comunhão com Ele? A não ser que esteja, ou melhor, estando errado, não terá como ter comunhão com Deus. Mas se anda em comunhão, sinceridade com Ele, na presença dEle, aleluia, fazemos parte da família de Deus, temos esta comunhão santa com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque fazemos parte desta família, aleluia, família santa, família, aleluia, comprada, remida a preço de sangue, glória a Deus, bendito o nome do Senhor. Terceiro, a comunhão na luta. Primeiro, comunhão no serviço. Terceiro, segundo, comunhão na família. Quem aqui tem comunhão em casa com a família? Está em comunhão em casa, está em paz. Glória a Deus. Mas é preciso vigiarmos, é preciso estarmos vigilantes. Quando não surge dentro do lar, dentro da família, o diabo manda o secretário para poder infernizar a tua vida. E se o crente não tiver discernimento de Deus, ele entra, aleluia, em contradição. Aleluia, glória a Deus. Diga comigo, comunhão na luta. Será que é fácil isso aqui? Comunhão na luta? Ninguém que quer passar por luta. Ninguém. Mas faz parte. Faz parte. Nenhum de nós estamos livres de passarmos por uma luta. Não. Seja de que natureza for. Aleluia. O que nós precisamos saber é que no momento que a luta chegar, se estivermos em comunhão com a família de Deus, a comunhão no plano horizontal e vertical, certamente a luta, aleluia, passará e nós permaneceremos de pé na presença de Deus, porque Ele rege a minha e a tua vida. Arquipo, nosso companheiro de luta. Os filhos de Deus não são apenas unidos como membro uns dos outros. Não. Aqui está alguns membros que faz parte dos membros de Deus, da família de Deus. Aleluia.
mas nós não estamos unidos apenas como membros desse corpo, ou membros um do outro, não. A finalidade não é apenas isso, não. Tem mais alguma coisa aí. Glória a Deus. Não apenas unidos como membros uns dos outros, mas também como companheiros nas batalhas do Evangelho. Você entendeu essa palavra? Mas também como companheiro, como camarada, como o apóstolo Paulo diz. Como companheiros na batalha do Evangelho. Parece que para alguns crentes, aceitou Jesus, garantiu um lugarzinho no céu, está tudo certo. Eu não quero mais me preocupar com nada. Eu vou para o meu culto, sento lá no último banco da igreja, no meio da igreja, no início da igreja, vou participar dos louvores, vou dar a minha contribuição, o meu dízimo, a minha oferta, quero ouvir a palavra de Deus, vou receber a minha porção e está tudo certo. Não. Isso é uma parte. Eu já ouvi crente dizer, não quero me envolver por nada na igreja. Eu quero só ficar ali no meu lugar, no meu banquinho, quero fazer a minha parte, dar a minha oferta, o meu dízimo, participar do culto e... Não é por aí o negócio. Não é bem assim. Aleluia. Mas também como companheiro na batalha do Evangelho. Me ajude aí alguém, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. Filipenses 1 e 27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho, conforme o Evangelho de Cristo, para quê? Que vais e vos veja, e que esteja ausente, ouçam acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Deu para entender isso aqui, igreja? Eu vou repetir. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, que esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo o quê? Juntamente com o mesmo ânimo, o quê? Pela fé do Evangelho. Então não tem como ficar indiferente à causa de Deus. Não dá. Aleluia. Foi aceito por Jesus, foi fisgado pelo Evangelho, o Evangelho entrou, aleluia, e transformou. O crente transformado, ele não se conforma em ficar sentado no banco da igreja. Ele precisa estar lado a lado com o seu companheiro, fazendo a obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é que pode o crente? Ele vai para os cultos, escola dominical, seminário, aleluia, convenções. É só recebendo, vai recebendo, vai recebendo, recebe e não distribui nada. Egoísmo puro.
é só vem a nós. Vai ficar empanzinado, né? Vai ficar empanzinado. Aleluia! Por isso, queridos irmãos, que deve haver comunhão na luta do Evangelho. Pregando o Evangelho, visitando, aleluia, orando pelos enfermos, contribuindo, evangelizando, fazendo a obra de Deus. Dá para dizer amém? Do mesmo livro, capítulo 4, versículo 2 e o versículo 3 de Filipenses: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ele estava dizendo a Evódia e a Sintique: sinta o mesmo, o prazer, o gozo, sinta a necessidade de fazer a obra de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes a estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e como Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro, diga comigo, escritos no livro da vida. Aleluia. Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Tem certeza disto? Então dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Glorifica Ele. E por que é que você não entrega uma literatura para que alguém também tenha o nome escrito no livro da vida? O céu não é só para você e para mim. Jesus morreu por todos. Aleluia. Glória a Deus. Comunhão na luta com os companheiros na batalha do Evangelho, tanto nas lutas exteriores como nas lutas interiores. Gálatas, estamos com a palavra de ensino para a igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz assim: porque a carne cobiça contra, diga comigo, a carne cobiça contra o Espírito. Aleluia. E o Espírito contra a carne. E estes opõe-se um ao outro, para que não façais o quê? Para que não façais o quê? Quereis. É uma luta constante. A carne diz assim: vamos por aqui. Aqui é só love. Aqui não tem sofrimento. Por aqui é melhor. Por aqui não há perseguição. Por aqui não há dor. Por aqui é só alegria, aleluia e alegria. Mas o Espírito, ele diz diferente. O Espírito diz assim: não, vamos crucificar a carne. Aleluia. Vamos, aleluia, vamos amordaçar a carne. Aleluia, a carne quer ir por um caminho,
mas o Espírito está dizendo: o caminho é o caminho da santidade, o caminho é o caminho da verdade, o caminho é o caminho da presença de Deus, é o caminho, aleluia, em que Deus vai agir na tua vida. Aleluia, aleluia, comunhão na luta, comunhão na luta. Aleluia. Existe um filme que a maioria aqui já assistiu. É aquele Gladiador. E um daqueles artistas ali, atores, quando eles estão no campo de batalha, ele chama os seus companheiros para a luta, e eu observo uma coisa, ele diz assim: vocês estão comigo, vocês querem viver, se querem viver, fique perto de mim, vamos ficar juntos, unidos, e nós vamos vencer os nossos adversários. E eles, no meio daquela arena, eles se juntam, costa com costa, faz assim um círculo, e eles conseguem derrotar os seus adversários, os seus inimigos. Tem crente muitas vezes que está fazendo aliança lá no Egito. Tem crente muitas vezes que não quer parceria na igreja com o seu irmão, com a sua irmã, mas fica fazendo aliança, aleluia, com o cão, com o diabo. Aleluia. Sabe o que é que vai acontecer? Vai perder a batalha. Que a Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Glória a Deus. Antigamente não se via filho de crente namorando com incrédulo. Hoje o pastor não é nem consultado. Quando toma conhecimento, já estão por aí se inflamando. E quando não, já chega com a criança aqui para o pastor aceitar e apresentar muitas vezes o fruto da desobediência e do pecado. Esta é a grande verdade que nós estamos vivendo hoje. É lá que não há comunhão, que não há entendimento. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas tem uma palavra boa para nós aqui. Romanos 8, versículo 37. Prometo aos irmãos que eu não vou muito além. Romanos 8, 37. Quem pode ler me ajudando? Os irmãos entenderam? Amém. O que é que diz a palavra? Mas, glória a Deus, em todas, não é em algumas não, em todas as coisas. Aleluia. Toca aí no ombro do teu irmãozinho, da tua irmãzinha santa, diga assim: não é em algumas. Vai, fala para ele, para ela. Diz aí, mãe Edna. Diz, mas diga com graça, diga assim: mas em todas. Não é em algumas, não, é em todas, em todas, em todas as coisas. Anda bachura, bacanda, baiaxá. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Cristo amou a igreja e é por isso que somos vencedores. Você está aqui não é porque você é super crente. Eu, quem teve terça-feira no Farol, culto de doutrina, foi uma bênção do céu. Pastor Isaldo pregando, ele dizia, era uma festa do ciclo de oração, ele dizia: você ora 1 hora, 2 horas, não é porque é você,
você tem vontade de buscar, de cantar. Não é você, é Deus na sua vida. É Deus, é Deus, é Deus. Porque somos vencedores por aquele que nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Mas em todas estas coisas, irmã Edna, bata no peito e diga assim: somos. Aleluia. Bata com alegria, mas bata com convicção. Somos mais. Aleluia. Aleluia. O atleta, ele se prepara 4 anos para no final ganhar uma medalha de prata, de bronze ou de ouro. Ele, quando recebe a de ouro, ele se torna um medalhista, um vencedor. Aí o apóstolo Paulo está dizendo através da palavra de Deus: você é mais do que vencedor. Não é uma medalha que vai te fazer vencedor. Aleluia. É porque o que Deus fez na minha e na tua vida e fará, nos proporcionará algo superior, maior, grande. Aleluia. A ponto do apóstolo Paulo dizer: mais do que vencedor. É por isso que você está aqui nesta noite, porque Deus te fez mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Jesus. Quarto, diga comigo: comunhão na fé. Está com a Bíblia aberta aí na carta do apóstolo Paulo a Filemão, versículo 6. Para que a comunicação da tua fé, aleluia, seja o que, irmãos? Eficaz no que? No conhecimento de que há. Glória a Jesus. Jesus é lindo ou não é? Diz aí para teu irmão: Jesus é lindo. Eu conheci um cidadão de alta. Me ajuda aí com a palavra. Surgiu agora aqui. Periculosidade. Muito obrigado. Periculosidade. Pernambucano. Havia cometido assalto, crimes. Tinha sido condenado a mais de 30 anos. O seu corpo era deformado pelas drogas e crivado de bala por todo o corpo. Você olhava para o seu corpo, você não sabia se ficava com medo, se tinha dó ou ficava enojado. Mas ele disse, em uma das oportunidades que levamos ele na congregação, uma outra congregação que nós trabalhávamos, ele disse que quando estava cumprindo a sua pena, um dia passou um crente evangelizando, entregando a literatura, e olhou para ele e disse, ele era conhecido como Batô, no presídio de Pernambuco. Olhou para ele e disse, Batô, eu conheço um homem que te ama. E ele falava aquilo com uma certa graça. Quando o crente disse que conhecia o homem que ele amava, ele ficou bravo, disse, diga que homem é esse que eu quero acertar as contas com ele. Veja a dureza do coração, que eu não vou aqui reproduzir o que ele disse. Diga que infeliz é esse que eu quero mandar acabar com ele.
eu quero saber de um homem me amando. Aí o crente disse: pastor, este homem é Jesus. Jesus te ama, quer salvar a tua alma. Aleluia. E ele disse: eu quero conhecer esse Jesus que me ama. E Jesus salvou a vida daquele homem. Aleluia, glória a Deus. Diga para alguém do seu lado, diga assim: Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Aleluia, glória a Deus. Para que a comunhão da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós, que em vós há por Cristo Jesus. Leia comigo Atos capítulo 4, versículo 20. Atos capítulo 4, versículo 24. Glória a Deus. Tenha só um pouquinho de paciência. Os irmãos, quer que eu pare? Eu paro. Ou eu posso concluir? Hein, irmãos? Aleluia. Estão querendo que eu pare mesmo. Ficaram calados. Deus está falando com você? Deus está falando com você? Amém. Glória a Jesus. 4:24. Quem encontrou? Glória a Deus. Olha para cá. Se for de glória a Deus e aleluia, está perfeito. Agora, se não for, fica orando para Deus falar contigo nesta noite. Obrigado. E ouvindo ele isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram os principais sacerdotes: aleluia. Ouvindo ele isto, unânime, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que nele há. Glória a Deus, glória a Jesus. Concluindo, digam comigo: comunhão no sofrimento. É possível? O que é que os irmãos acham? É possível mantermos a nossa comunhão no sofrimento? Paulo e Epáfra eram prisioneiros por causa de Jesus. 6 vezes Paulo menciona os seus sofrimentos. Aí nós podemos destacar o versículo 1, o versículo 9. Observe o versículo 9, o que é que diz: todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, um velho e também agora prisioneiro de Cristo. Aí quando lemos o versículo 10, ele diz assim: peço-te por meu filho. Quem era o filho que ele estava falando? Me ajude aí. Peço por meu filho. Só estou ouvindo um irmão aqui. Quem era esse irmão? Onésimo. Peço por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. O que é isso, irmão? Prisão é o que? É piquenique? É festa? Sofrimento. Mas ele mantinha a comunhão.
lembrou-se de Filemon e resolveu escrever para Filemon, em meio a prisões e a sofrimento. Não vou me deter para não demorar-me. Versículo 13 diz assim: eu bem o quê? Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do... Me ajude, nas prisões do Evangelho. Aleluia. Glória a Deus. 22. Me ajude aí, alguém leia, por favor. 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, os hei de ser concedido. Glória a Deus, diga amém em nome do Senhor. Aí o apóstolo Paulo escreve para Filemon e coloca agora sobre Filemon uma responsabilidade. Ele diz: juntamente prepara-me também um hotel aí, uma pousada. Aleluia. Prepara-me uma pousada, porque espero que pelas vossas o quê? Orações. Ele estava chamando Filemon para uma responsabilidade em meio ao sofrimento. Em meio às vossas orações vos eis de ser concedido. Glória a Jesus. 23. Quem pode ler, por favor? Sauda-te, Epafra, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Coisa linda. Estou concluindo. Participar no sofrimento traz uma grande consolação. E há consolação no sofrimento, irmãos? É possível alguém ter consolação em meio ao sofrimento? 2 Timóteo, abra aí. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Hoje é um estudo bíblico. 2 Timóteo 1:16 diz o seguinte: vamos ganhar tempo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Recreou quer dizer, ele me aceitou, ele cuidou de mim, ele teve cuidado comigo nas minhas cadeias. A gente vê hoje alguém querendo fazer a obra de Deus aí só vai se for de avião, se for ali para o outro lado, só vai se for de carro 3.0. É uma coisa. Outro dia eu até brinquei com o pastor, ele me fez um convite, eu disse: prepara 20 toalhas virgem aí, água mineral, sei de quê, para brincar como um amigo, um companheiro. Ele riu que só. Aí encontrei com ele, com a esposa, ele disse: pastor, já estou preparando tudo que o senhor pediu. É assim que estamos vendo hoje as coisas. Queridos, um dia lá em cima, participaremos das alegrias do céu. O sofrimento aqui é grande, a dificuldade é grande, a agonia é grande, mas tem uma coisa: vai passar. Olha para alguém do teu lado e diga assim: vai passar. E participaremos, diga, participaremos com alegria lá no céu. Lá no céu, lá no céu, é lá no céu que participaremos com alegria.
Hebreus 13. Hebreus 13:3. Lembrai-vos dos presos como se estivesses preso com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. É preciso que haja sentimento pelos que estão sofrendo, pelos que estão perecendo sem salvação, sem Deus, sem paz e sem salvação. Fiquem de pé. Aleluia. Deixa eu concluir com um versículo. Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós. Ouça isso aqui. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que há de se revelar. Dá para dar glória a Deus nesta noite? Aleluia. Aleluia. Amados e queridos irmãos, o apóstolo Paulo tinha um objetivo: manter a unidade, a comunhão daqueles que iam salvando-se. Glória a Deus. Comunhão no serviço, comunhão na família, comunhão na luta, comunhão na fé e comunhão no sofrimento. Ter comunhão com quem está na bênção, bater nas costas de quem está bem, ser amigo de quem está bem, é maravilhoso. Aleluia. Mas manter a comunhão, a fidelidade no dia a dia com aquelas pessoas menos favorecidas, sofredoras, que não têm o que oferecer humanamente falando. Aleluia. Leva muitas vezes as pessoas a se afastarem, porque olha e vê que é uma árvore que não tem sombra. Mas nesta noite Deus está falando para nós neste lugar: mantenha a comunhão no serviço, mantenha a comunhão na família, mantenha a comunhão na luta. É na luta, aleluia, que você vê o verdadeiro amigo, aleluia. É na dificuldade que você sabe quem é quem na sua vida. Agora tem uma coisa: você pode decepcionar-se com alguém, agora com aquele Jesus, jamais ele irá lhe decepcionar, porque ele é fiel. Comunhão na fé e comunhão no sofrimento, no labutar do dia a dia da obra de Deus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão.
pobre também é bom demais. Dá para abraçar o seu irmão? Abrace a pessoa que está do seu lado, a irmã, abraça a irmã, o irmão abraça o irmão. Aleluia, é noite, aleluia, de comunhão, de confraternização na presença de Deus. Aleluia. A sua mão eles dizer, Jesus te ama e eu. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Se existe na sua vida alguém que você perdeu a comunhão, apresse, tenha pressa em reatar, aleluia, esta união. Sem esta união não há comunhão. A bênção de Deus, ela está condicionada à vida do crente, à união, à comunhão. Glória a Deus. Porque disse o salmista: ali o Senhor ordenará a bênção. Quantos aqui nesta noite tem certeza que vai, aleluia, apoderar-se da bênção de Deus na sua casa, na sua vida?